todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos irmãos, vamos fazer uma oração a favor das almas. Quero convidar a igreja para orar a favor das almas e a favor das pessoas que estão afastadas e enfermos que estão também, amém? Quem quer orar pelas almas, dá glória a Deus. Então vamos orar. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, meu Deus. Espírito do Deus vivo, Senhor Deus da glória, Jesus Cristo, meu Deus. Manifesta, Senhor, o teu grande poder, meu Pai. Ó Espírito Santo da verdade, Senhor Deus maravilhoso, Pai querido, Senhor Deus de bondade, Senhor Deus. Aqui nós estamos, em cuja tua presença, Pai, Senhor Deus. Nós não somos nada sem a tua presença, meu Pai da glória. Ó Deus de maravilha, Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai amado, Pai querido, Senhor, abençoar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai da glória. Ó Deus de maravilha, Senhor Deus, toma, Senhor, nas tuas mãos, Jesus Cristo, Senhor Deus poderoso, Pai da glória. Entra agora com providência, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo da verdade, Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, meu Pai da glória, ó Deus de maravilha. Ó Espírito Santo do Senhor Altíssimo, ó Deus poderoso, Pai querido, Senhor Deus da glória. Trabalha, Senhor Deus poderoso, toma, Senhor, nas tuas mãos, Senhor Deus, Jesus Cristo, Senhor Deus da glória. Entra agora, Espírito Santo da verdade, meu Deus. Entra mesmo, Senhor, meu Pai da glória. Entra, Senhor, entra, Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai da glória. Manifesta, ó Senhor, o teu grande poder, meu Pai. Espírito do Deus vivo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus da glória, Jesus Cristo, meu Pai. Trabalha, Senhor Deus eterno, Deus poderoso, Pai. Jesus Cristo, meu Deus, manifesta, Senhor, meu Pai. Ó Deus de maravilha, Senhor Deus da glória. Vai colocando por terra, meu Pai querido, Senhor Deus, que só o Senhor é Deus, meu Pai. Ó Senhor Deus de maravilha, visita as almas, Senhor Deus, os novos convertidos, Senhor, meu Pai da glória. Vai visitando, Senhor, meu Deus, os novos convertidos, Senhor Deus. Ó Senhor Deus da glória, Jesus Cristo, meu Pai. Espírito do Deus vivo, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Senhor Deus da glória. Jesus Cristo, meu Pai querido, Senhor Deus poderoso. Ó Espírito Santo, Senhor, meu Deus e meu Pai da glória. Ó Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai da glória. Ó grande Deus maravilhoso, Pai querido, Senhor. Senhor, cobre com teu sangue, meu Pai. Vai livrando, Senhor. Visita nossa irmã Ana Paula, Senhor Deus, que está internado, Senhor Deus, lá no hospital, Senhor, meu Pai. Jesus Cristo, Senhor Deus de maravilha. Ó Deus da glória, ó Deus poderoso, Pai. Espírito Santo do Senhor Altíssimo, Jesus Cristo, Senhor Deus da glória. Vai entrando agora, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, meu Deus e meu Pai querido, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Ó Senhor Deus poderoso, Pai da glória. Jesus amado, Senhor, meu Deus, toma, Deus, Pai. Espírito do Deus vivo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai da glória. Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai querido, Senhor. Ó meu Pai querido, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus poderoso, Pai da glória. Entra agora, Senhor, meu Deus, toma, Senhor, nas tuas mãos. Ah, Espírito do Deus vivo, Senhor Jesus Cristo, meu Pai da glória. Ó Deus tremendo, Deus poderoso, Pai querido, Senhor Jesus Cristo, meu Pai da glória. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Ó meu Deus, vai entrando agora com providência, Senhor Deus da glória. Jesus Cristo, meu Deus maravilhoso, Pai querido, Senhor Deus, Pai. Ó grande Deus, Pai querido, Senhor Deus, toma, Senhor, as tuas mãos. Ó Senhor Deus maravilhoso, Pai querido, Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, meu Deus maravilhoso, Pai da glória. Jesus amado, Senhor Deus, Pai querido, Senhor Deus.
Deus, ao Espírito Santo da verdade, Senhor Deus da glória, vai colocando por terra, meu Pai, todo o objetivo de Satanás, Senhor Deus, contra esta família, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, meu Deus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo agora, saia Satanás, saia demônio agora em nome de Jesus Cristo agora, há poder no sangue de Jesus Cristo agora, há poder no sangue de Jesus Cristo agora, sai espírito do diabo agora em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, há espírito do Deus vivo, Senhor Deus da glória, entra agora, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, há Espírito Santo, meu Pai querido, Senhor meu Deus, entra, Senhor, sai agora, todos os demônios que estiver atrapalhando a vida dos novos convertidos, Senhor Deus maravilhoso, ó Deus poderoso, Pai querido, Senhor Deus, salva as almas, Senhor Deus, as almas, ó meu Deus e meu Pai querido, Senhor Deus, as almas, meu Pai, Senhor Deus, as almas que estão afastados, aqueles, Senhor meu Deus, que não aguentaram a provação, saíram da Tua presença, Pai, Jesus visita eles agora, Senhor Deus, visita agora, Pai, visita, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, visita agora, Espírito Santo, visita agora, Senhor Deus maravilhoso, Pai. Ó Deus, ó meu Deus que tudo pode, Senhor Deus da glória, o Senhor é Deus digno, o Senhor é Deus de toda aceitação, meu Pai da glória, Jesus Cristo, meu Pai amado, Pai querido, ó Deus de maravilha, ó Deus poderoso, Pai, Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai querido Senhor, ó Deus poderoso, Pai, confirma, Deus, a bênção e a vitória, pelo poder da Tua palavra, meu Pai da glória, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Espírito do Deus vivo, Senhor, Espírito Santo do Deus vivo, Espírito do Deus vivo, Senhor, meu Pai da glória, Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, oh glória a Deus, oh glória, Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai querido, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai querido, Senhor, Espírito Santo, meu Pai querido, Senhor Deus da glória, ó Deus maravilhoso, Pai querido Senhor, Espírito Santo, Senhor meu Deus, Pai querido Senhor, vai de encontro agora naquele pronto socorro, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Espírito do Deus vivo, Senhor Deus maravilhoso, Pai, Jesus Cristo, meu Deus, manifesta, Pai, o Teu grande poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Aproveitando que vocês estão de pé, pega a sua Bíblia, aleluia. Hoje eu quero falar com um tema sobre o propósito de Deus na provação. Diga comigo assim: o propósito de Deus na provação. Só se não tem ninguém que passa a prova aí está tudo kit, amém? Abra sua Bíblia no livro de Jonas, livro de Jonas, está antes de Miqueias, tá? Glória a Deus, louvado seja Deus. Quem já encontrou diz: Santo é o Senhor. Então já encontraram, né? Aleluia. Livro de Jonas, o propósito de Deus na provação. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Vamos aguardar os irmãos se encontrá-lo, amém? Livro de Jonas, aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 1, versículo 1 a seguir também, até o versículo 6. Para nossa meditação, depois nós vamos
lendo alguns versículos da Bíblia mais, no mesmo livro talvez. Aleluia, vamos lá, tem muita coisa para falar aqui sobre esse tema, mas eu vou tentar fazer uma resolução, tá bom? Por causa do tempo, tá? Do horário que a gente termina, e agora são 9h19, vamos 40 minutinhos de mensagem, né? Para ajudar aí, tá bom? Diz assim: e veio a palavra ao Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas, é isso? Estou meio enxergando meio ruim aqui, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens? Dorme-te, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Fala assim: Deus, fala comigo através da sua palavra. Deus, fala comigo em nome de Jesus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Aleluia. Pode bater palma e glorifica. Aleluias. Olha que interessante o propósito de Deus na aprovação. Talvez eu e você falamos de prova, mas se a gente examinar realmente a Bíblia, nós vamos entender que há muitos propósitos no passado que foi prova extraordinária. Exemplo, vemos uma situação aqui, um propósito de Deus na vida de um homem, por nome chamado Jonas. Talvez você já leu a Bíblia, já passou por esse estudo, já examinou a história de Jonas. Mas muitas vezes o Senhor nos permite passar pela aprovação com o objetivo de nos aperfeiçoar. Há situações que às vezes nós não queremos enfrentar na nossa vida, na sua família. Há momentos que às vezes nós não queremos enfrentar certas circunstâncias,
Às vezes nós reclamamos, às vezes nós murmuramos, e isso não é bom, né? A Bíblia diz então, a provação tem um propósito de nos despertar espiritualmente nessa noite. O próprio Deus, o propósito de Deus na provação na vida de Jonas, talvez Jonas naquela hora que ele recebeu o comunicado de Deus, para ele ir até a cidade local onde ele teria que pregar a palavra de Deus, ele poderia ter muito bem ter aceitado, não ter desconcordado o que Deus tinha falado. O que ele fez? Se a viagem ela era para essa direção, ele foi lá, comprou a passagem e seguiu viagem oposto, que seja, ele fugiu daquilo que Deus queria para a sua vida. Nós às vezes acontece isso. Às vezes Deus fala que é assim e nós vamos oposto. Quem compreende o que eu estou falando? Aí você vai entender o porquê que às vezes você está passando por provas e mais lutas. Quando Deus ele quer fazer algo na minha, na sua, nós podemos até dizer não, até queremos dizer ir ao oposto ou contra, mas há de momento que tem que entender, que tem acreditado, o boleto pode chegar a qualquer momento. Compreendeu agora? O interessante é que na vida de Jonas, o boleto chegou muito rápido para ele. Chegou muito rápido para ele. Deus tinha um propósito para aquela localidade, que ele fosse levar a palavra, mas ele foi lá e comprou a passagem e foi oposto. Aqui no versículo 4 de capítulo 1 de Jonas, o Senhor fez com que uma grande e violenta tempestade atingisse o barco que Jonas viajava. Olha que interessante. Isso não foi uma coisa assim, coisa do homem, coisa da mulher, não. Foi o próprio Deus. Ah é? Então Jonas, eu te mandei você fazer isso, e você fez outro, né? Então tá bom. Então vamos ver se você realmente não vai precisar clamar pelo meu nome. Então, conforme eu disse para vocês o versículo 4, aqui no capítulo 1 de Jonas, mas o Senhor mandou então ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então o Senhor fez com que uma grande violenta tempestade atingisse o barco que Jonas estava. Quando nós olhamos para esse determinado propósito, nós vamos entender que era muito importante naquele momento, porque na vida de Jonas acontecesse isso, porque a história seria escrita e seria lembrado, relembrado, ministrado, como hoje chegou até nós esta palavra. Estamos vendo esta história do homem chamado Jonas. Quantos milhares e milhares e milhares de anos já se passaram. A história está a percorrer e será continuamente até a vinda de nosso Senhor. Então, só para você resumindo essa parte aqui, do versículo 4, você vê que o propósito de Deus na provação. Você está passando prova? Tá. Pode estar? Pode estar. Mas você está conseguindo entender a provação que você está passando?
Pare, senta e reflita. No versículo 5, os marinheiros ficaram apavorados e começaram a clamar cada um ao seu Deus e a jogar a carga no mar. Por que tudo aquilo? No versículo 4 acabamos de ler. Deus então o Senhor fez que com que uma grande e violenta tempestade atingisse o barco. Teria necessidade de ter aquela tempestade para atingir o barco. Por que seria exclusivo aquele barco? Porque estava lá Jonas. Poderia não precisar ter aquele vento e prejudicar aquela carga daqueles homens. O que eu falo para você? Olha o barco, meus irmãos, que você está andando. Presta atenção nesse barco. Tem coisas que às vezes, irmão, para você entender, aqui nós estamos falando de pessoas na Bíblia. Tem pessoas que às vezes entram junto no barco com você, ele quer fazer você afundar o seu barco espiritual. Analisou isso? Jonas entrou naquele barco, e aquele barco foi atingido pelo próprio Senhor, e tinha pessoas naquele barco, por causa da desobediência de Jonas, aquelas pessoas também estavam sendo atingidas pela tempestade. Compreendeu agora? Assim, eu quero dar uma introdução aqui para você entender. Assim como você é um servo e é uma serva de Deus, você está indo no seu barco um controle legal, obediente à palavra de Deus, podemos dizer, esse controle legal. E você vai, mas de repente você vira um pedacinho do Jonas, ao oposto, ao contrário daquilo que Deus está te direcionando. E de repente alguém que está junto com você no mesmo barco, você pode afundar este barco e afundar aquelas pessoas também. Isso se introduzindo aqui na Bíblia, no Novo Testamento, são escândalos dos tempos reais. Quem compreendeu? São escândalos que às vezes vêm das próprias pessoas em si, escandaliza às vezes para o irmão, para a irmã, às vezes nem é coisas que é verdade, né? E aí começa a entrar a questão de provação na vida de uma pessoa. Então, e esta provação existe um propósito de Deus. É necessário que se passa por aquilo. Quem compreendeu o que eu estou falando? Eu vou dar uma simulação aqui. Tem Jonas aí, ó, que eu só vou te falar. Você sabe de algum Jonas? Muito Jonas estava no barco. O que ele fez? Ele foi oposto ao contrário do barco na sua vida espiritual. E esses que são Jonas, aonde que eles estão hoje? Muitos estão no mundo, mas se Deus tem ali um propósito, vai passar o tempo que for, a luta que for, mas ele há de voltar de volta no caminho do jeito que Deus pediu. Não precisava passar por isso, era só reconhecer. Quem entendeu o que eu estou falando? Então é só reconhecer. E a gente, irmãos, às vezes perdemos a nossa bênção, perdemos a nossa visão espiritual, porque às vezes nós tomamos uma decisão, certos caminhos que a gente quer entrar, tudo o oposto, ao contrário.
mas não o que Deus quer na nossa vida. Então, tem que observar que tipo de propósito é esse de Deus na hora da aprovação. O que você está passando? É tempo de ser observado e analisado? É importante nós olhar isso. No entanto, também o versículo 5 fala também, né, irmãos? No entanto, o texto bíblico diz que Jonas dormia profundamente. Olha que interessante. Ele dormia profundamente dentro desse barco. Assim somos nós. Somos nós que às vezes não paramos para pensar para a vida na presença espiritual. Espera aí, coloca a mente para funcionar. Por que eu estou passando por isso mesmo? Analisa isso. Meu Deus, por que tudo estou passando por isso? Eu não quero ficar sentindo lá embaixo, Senhor. Aqui ó, Jonas aqui ó, Jonas está dizendo ó, no entanto, o texto bíblico diz que Jonas dormia profundamente. Assim somos eu e você, que deixamos um propósito de lado de Deus, e olhamos mais para o momento na provação, olhamos mais para os problemas da provação, e aí a hora que você se abate com aquilo, aí você já não está orando mesmo, não está jejuando, então, ó, basta um pulinho só lá fora, já foi. Não consegue ter força, não consegue ter diálogo, entende? Me faz uma memória, um dia eu estava na igreja, você resumindo isso aí, é uma longa história. Chegou um certo homem lá na igreja, a igreja que eu pastoreava mesmo, pastoreamos ali. E ele chegou, um senhor assim, pequenote assim, moreno, chegou assim, ele falou que queria fazer um desafio comigo tal, e ele falou que era macumbeiro e tal. Eu falei, olha, não atentará ao Senhor teu Deus e tal, e etc. E eu comecei a ler a Bíblia para ele, a pregar a palavra de Deus para ele. Ele se incomodou num canto, quando eu sentou do meu lado ali no banco, assim por exemplo, da igreja, o salão, ele pulou para o outro lado, e ali daquele outro lado ele pulou, ele falou, não senhor, não se chega perto de mim, porque o senhor está lendo essa palavra, parece que tem fogo aí e tal. Ele começou a falar essas palavras. Eu falei, mas o senhor não é macumbeiro, o senhor não veio para fazer um desafio comigo? Eu não quero desafio, não atentará ao Senhor teu Deus. Então naquele momento eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá para frente do púlpito, do altar. Quando eu peguei a taça de azeite assim, né, peguei a taça de azeite e mostrei, o senhor conhece o que é isso tal. Quando ele falou assim, não me coloca isso na minha cabeça. Daqui a pouco 5 homens não conseguiu segurar aquele homem de possuído de tantos demônios, irmãos. Lembra disso? E era macumbeiro mesmo, macumbeiro mesmo. Mas antes disso eu falei para ele, falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu estava na graça naquele dia, né, no jejum muito forte. Era aproximadamente 2:30 para 3 horas, isso, né? Era isso, né? Na tarde. E ali, meus irmãos, eu estava ali, e eu falei assim, ó, vamos para frente do púlpito. Vamos fazer o seguinte, já se eu quero fazer um desafio, eu não quero ser desafio com o senhor, mas já que o senhor está pedindo isso, vamos fazer o seguinte, vamos lá para frente do altar, o senhor fica de joelho dobrado lá, eu fico do outro lado, aquele que tombar primeiro vai servir o seu Deus. Mas não precisou nem disso, ele foi só chegar diante do altar, o demônio pegou ele, que foi terrível, irmãos. Eu me lembro até hoje, 5 homens ali não conseguia segurar, digo homem fortes, não conseguia segurar não, aquele homem ali, falei assim, pode soltar esse homem, isso aí são legiões. E o homem começou, sabe,
querer virar até o olho, sabe, aqueles olhão vermelho e tal. Eu falei assim, não, pode soltar o homem aí, porque aí é só a autoridade de Deus agora, solta o homem. Soltou o homem e ficou ali acorrentado. Pedimos ao Senhor que mandasse o anjo, ficou acorrentado ali aquela pessoa e tal. Chegamos junto, começamos a orar, fiz 3 unção para ele. 3 unção para ele. Depois na terceira, só para resumir, há mais tempo eu conto isso para vocês um dia. Só para resumir, ali foi tempo, irmão, não foi assim, pedacinho de hora como eu estou falando aqui, não. Estou resumindo. No finalzinho, meu irmão, ele ficou em si. Ele tinha saído do centro de Macumba para levar uma oferenda na casa, de frente à casa de uma pessoa na cidade. Não sei o que aconteceu lá. O anjo de Deus levou ele para dentro da igreja. Deus é amor. Levou ele para dentro da igreja. Foi algo, um mistério isso aí, sabe? Mas a conversa vem, vai, vamos encerrar. O que eu quero resumir isso? Só para vocês entenderem. Quando eu pergunto para esse Senhor, passa a servir a Deus. Passa a servir a Deus. E ele começou a abrir a boca, irmão. Poxa vida, viu? Olha isso aqui, ó. Era um Jonas. Aquele macumbeiro era um Jonas. Vou falar. Ele era um presbítero da igreja Assembleia de Deus. Desviou, afastou da igreja por causa de grupo de pessoas, do jeito que eu estou falando para você aqui, que levava o barco. Ele também foi para o barco, afundou o barco, e demônios e mais demônios recebeu na sua vida. Está vendo, irmãos? Presta atenção isso aqui, ó. Mais demônios e mais demônios. Mas resumindo, aquele homem aceitou a Jesus novamente ali, reconciliou, né, naquele dia, chorando para a glória de Deus. E ali ele disse: agora eu vou ganhar minha esposa, que também está na macumba, pastor, de volta para Jesus, né? Então, é isso, é Jonas, virou um Jonas. Então agora vamos lá, só para você entender. Ó, se passou anos, não me lembro se já fazia ali cerca de, mais ou menos, se não me falha a memória, ele falou cerca de 8 anos que ele já estava servindo na macumba e já virou feiticeiro mesmo, macumbeiro. O diabo fez uma arruaça na vida dele. O que eu falo para vocês, ouvintes, irmãos presentes? Hoje, no tempo real, temos Cristo, temos Jesus, temos nossos irmãos que são de bom conselho, para te dar bons conselhos aqui. Você está examinando a Bíblia. Então, o que é isso? Temos que tomarmos cuidado para que nós, meus irmãos, não perdemos, sabe, o propósito de Deus na nossa vida. Porque é fácil, meus irmãos, para induzir, muitas pessoas induzir você e levar você para um caminho de fora da igreja. E é difícil pessoas que chegam assim: vamos para a casa do Pai, vamos orar, vamos buscar a Deus. Então, muita vigilância. Só isso que nós queremos dizer para os irmãos. Então, não deixa fazer como Jonas fez. Jonas foi covarde. Não seremos covardes diante de Deus nessa situação. Então, quando nós olhamos aqui ainda, observamos, provavelmente estava muito então, então no texto, diz aqui, ó, no entanto, o texto bíblico diz que, então Jonas dormia profundamente, provavelmente estava muito o que ele cansado, pois teria andado cerca de tantos km, podemos dizer assim. Mas às vezes falamos do cansaço, né? Às vezes falamos de momento de provação. Sabe aquele momento assim, ó, que parece que está trabalhando, vem aquele cansaço, ou você não precisa nem trabalhar, você vai se sentir cansaço, a mesma coisa. Eu falo aí para minha esposa, e na conversa assim: poxa vida, amor, às vezes fala assim: vamos tirar um dia para ficar em casa. A gente fica em casa, parece que cansa mais do que está fazendo a obra de Deus. Eu e ela na conversa:
Falar, não tem condições não. Parece que a gente fica parado, ou se fica lá deitado no sofá, ou descansando mesmo, parece que cansa mais. Quem compreendeu o que eu estou falando? Você imagina agora de deixar de vir para a casa de Deus. Você imagina de deixar de orar a Deus. Que chega uma hora, meu irmão, aleluia, tudo na vida ela cansa, é verdade. Ela tem que entender, nós temos que entender, não pode deixar dos propósitos espirituais da sua vida. É isso que queremos dizer. Porque se você deixar os seus propósitos de lado espirituais, quem vai perder é eu e você mesmo. Quem compreendeu o que eu estou falando? A seta diabólica é assim, ó. A seta do inimigo é assim, ó. Para que ir lá para a igreja hoje para o culto do ensino? Para que ir lá para a oração? Pensamento do diabo o diabo joga no pensamento isso. Para que ir lá para a oração? Para que ir lá para buscar a Deus? Por que ir lá para a igreja? Por que isso? Por que aquilo? Não vai não, fique em casa, né? Na verdade, em todo lugar dá para se adorar a Deus. Mas se na igreja não consegue adorar, você imagina em casa, meu irmão. A luta é travada. Tem pessoa que vai falar assim, ó, eu estou orando em casa. Ah, meu irmão, desculpa eu expressar essa palavra aqui, mas eu duvido. Eu duvido. Então não tira aquele propósito de falar com Deus em casa. Não tem aquela força, não tem aquela harmonia diferencial quando você chega aqui agora eu vou orar mesmo de verdade. É raridade isso aqui que eu vou falar. Olha, pessoas que pegam a Bíblia assim em casa, falam assim, vou examinar a Bíblia em casa. Se do meio dos 100, 3 pessoas estiverem examinando, 97% não está. Nos tempos que estamos vivendo hoje. E eu falo isso com clareza. Então, tem pessoas que não examinam a Bíblia em casa. Parece coisa de loucura, mas é verdade, irmãos. Se nós às vezes na igreja, poucas pessoas examinam a palavra de Deus, você imagina em casa. A Bíblia lá pega até poeira lá na casa. É poucas pessoas que leem a Bíblia em casa. Então no culto nós temos que aproveitar a estudar, a examinar o que o Senhor está querendo dizer para nós. Então esse barco depende de você agora, você colocar ele no controle de tudo. Jonas então, voltando, quando olhamos para esse detalhe, o capitão desperta Jonas para clamar ao seu Deus, no versículo 6, né? Então nós observamos aqui, o mestre do navio, o capitão disse assim, ó, desperta Jonas, vai, para clamar ao seu Deus. Não é verdade? Muitas vezes Deus permite que a provação venha para nós despertar, meus irmãos, espiritualmente. Jonas estava dormindo, e às vezes estavam falando assim, às vezes nós estamos dormindo também. Há situação que vem na nossa vida que precisamos entender para trazer, aleluia, um despertamento na nossa vida. Deus está te despertando aqui hoje para o sentido do nível espiritual. E quando você começa, meu irmão, aleluia, a entrar por esse nível espiritual, sentido espiritual, aleluia, é um despertamento que Deus está trazendo para você. Então é isso que eu quero dizer. Muitas das vezes Deus permite que a provação venha para nós despertar espiritualmente, meus irmãos. E quando vem esse, aleluia, despertamento espiritualmente, começamos a examinar e buscar mais aquilo que Deus quer na nossa vida. Começamos a dedicar no nome do Senhor, e você vai conseguir pelo poder da palavra do nome de Jesus. Tem coisas, irmãos, que a gente passa, e às vezes falamos assim, ai meu Deus, será que eu vou aguentar tudo isso? Esta provação, e não sei o que mais.
A provação tem um propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Existe um propósito aí. Às vezes você não entende, a gente não entende na hora, mas a provação tem um propósito de corrigir a relação à vontade de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Vamos ler aqui do versículo 7 até o 10 agora, vamos lá. Então jurou o Senhor pela glória, estou aqui no, nada a ver aqui, Jesus, aleluia. No versículo 7 até o versículo 10, diz assim, e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nós sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Então ele disse-lhes, eu sou o quê? Então está aí. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a... Eita Deus, hein? E então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizesse tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque Ele nos tinha declarado. Irmãos, aqui nós vemos uma batalha travada, que quando aqueles homens descobriram que Jonas falou que ele era hebreu, e para acabar, está dizendo que ele era ali um homem de Deus, que servia o único Deus, mas não servia uma idolatria, não servia nenhum tipo de imagem, de escultura, de nada. Ele disse: eu sirvo um único Deus, o Criador de todas as coisas. Jonas arrumou para sua cabeça. Então, meus irmãos, chega um ponto que mesmo você, Jonas estava no meio da prova ali já, antes de ser lançado para o mar, já estava na prova ali. Ele já não tinha para onde sair, porque já estava dentro do barco. E aonde o barco, claro, estava no meio do mar. Ele não tinha como sair correndo. Não tem jeito. Tem hora que você vai ter que abrir a boca mesmo na prova, irmãos. Você vai ter que confessar ao seu Deus que você serve. Se você está na prova, começa a confessar o seu Deus. Se você está no barco, você está na prova, começa a confessar o Jesus que você serve. Começa a confessar a Jesus que você serve, porque Jonas, ele não teve outra saída. Ele teve que confessar, aleluia, para os seus colegas ali dentro do barco, que seja, aleluia, para o capitão, para mais pessoas que estavam ali. Falou: olha, eu sirvo um Deus, o único Deus, o Criador do céu e da terra. Você está dentro de um barco, você está levando a sua vida, e você pensa de querer ir ao poço, como Jonas fez. Não vai ter jeito. Você pode até tentar por um tempo você ir oposto ao contrário, como Jonas fez, mas que você vai cair dentro do barco, você vai cair. Você vai ter que confessar o seu Deus, e não adianta querer correr, porque Ele vai, aleluia, pegar você de um jeito como pegou Jonas. Deus vai pegar nós de um jeito que não vai ter escapatório. Nós vamos ter
ter que confessar a Ele: Ele é o único Deus, aleluia, da minha alma. Não tem escapatória, não tem jeito. Você está na prova, continue dando glória a Deus. Se você está na luta, continua dando aleluia. Se está angustiado, continua louvando ao Senhor. Se você não sei qual o problema que esteja passando, mas seja qual ela que for, continue falando do seu Deus de todo o coração, porque é momento. Se Deus mandou você ir para essa direção e você foi para o oposto, ao contrário, como Jonas fez, então volta no primeiro amor novamente, aonde Deus te chamou. Deus te chamou ali naquela primeira para você ir na direção certa, na mão direita aqui, ó, vai nessa reta, vai firme. Então é hora que você precisa rever, aleluia, você examinar você mesmo. Quando você examina, então vai ser diferente na sua vida. E quando você menos espera, o Senhor vai te olhar para você aqui nessa terra: olha, aquele homem, aquela mulher passou que passou, prova dali, mas ele reviu os seus, aleluia, aonde você saiu, e ele fez você novamente pensar: olha, volta no primeiro amor, e você retomou esse caminho para que você possa seguir adiante. Assim também Deus vai começando a fazer com pessoas que até mesmo abandonaram o evangelho, que seja, saíram da presença do Senhor. Você pensa que está tudo bem? Você pensa que tudo acabou? Não, acabou não. Aguarde um pouquinho, que você mesmo vai ouvir essa história de pessoa: olha, eu saí da presença de Deus, saí para esse mundo afora, pois ele está como um filho pródigo lá fora. Pois eu tenho para dizer para você que em breve, passa o tempo que for, daqui a pouco ele está aqui dentro, tudo de novo, porque não tem outro caminho a não ser a servir o único Deus que precisamos confessar a Ele. Pode passar anos, eu conheço pessoas que ficaram, meu irmão, 18, 20 anos afastado, 20 e poucos anos afastado, que chegava na presença de Deus, me perguntava: pastor, eu estou passando por isso. Você está passando porque você é um Jonas da vida. Você veio de ir para o caminho que Deus mandou, você foi para o oposto, ao contrário. É necessário que você reconheça, é necessário que você passe por tudo isso. Há um propósito lá na frente, mas se você, a partir do momento que você reconhecer o seu único Deus, como Jonas fez lá dentro do barco, Deus, olha, ele reconheceu, olha, ele falou assim: eu sou hebreu, olha, eu sirvo o único Deus, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus criador. Eita Deus tremendo, hein? A provação tem um propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Levante as suas mãos, fala comigo essa palavra e guarda dentro de você, meus queridos. Levante as suas mãos, fala comigo assim: a provação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Então, meus irmãos, a vontade de Deus é essa: é unir, nos recorrigir. Observa que Deus já estava recorrigindo ali Jonas no barco, né? Os marinheiros decidem fazer o que com Jonas? Lançar sorte para saber quem era o culpado. Que coisa, hein? Segundo, a sorte cai sobre Jonas, e os marinheiros, entendendo que ele era o culpado, questionaram sobre quem ele era. Tem momento na sua vida, irmãos, que você é questionado até mesmo por pessoas que olham para você: ei, você não é um homem de Deus?
Ei, você não é a mulher de Deus? Por que você está passando essa luta? Se você não serve ao Senhor, não está servindo a Deus? Ei, como que você vai para a igreja? Porque você está passando por essa luta? Por que você está indo na igreja todo dia, está passando essa luta? Você ora, ora, ora e está cheio de luta. Pois é, são desafios, né? São desafios. Ei, por que você está indo na igreja todo dia? Você não é a servinha, o servozinho do Deus Altíssimo. Tem pessoa que abusa. Pois é, irmão, não está abusando de você não. Ah, meu filho, está abusando do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Alfimar. Então, Jonas, quando observamos Alfimar ser um adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, ele estava dizendo que não servia um Deus de uma causa específica, mas adorava o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Aquilo deixou os marinheiros ainda mais apavorados diante da ânsias naquele momento do profeta, diante do profeta. Aquele momento tudo parecia assim: o que você veio fazer nesse barco, Jonas? Por que tu veio nos trazer problema aqui, Jonas? Ele arrumou o problema, mas o problema foi resolvido rapidinho. Resolvido o problema rapidinho. Então a provação tem um propósito de nos proteger diante das adversidades. Aqueles homens pegaram Jonas e lançaram sobre o mar, em alto meio mar. É possível um homem escapar? É difícil. É difícil, meus irmãos. Aonde tem tubarões, aonde tem peixes grandes, não tem escapatória. Mas a Bíblia diz, como ele disse, ele servia um Deus que fez o céu e a terra e todo sobrevivente dessa terra. Então Jonas agora é lançado do barco, e lançou do barco para o meio do alto mar. E a Bíblia diz que veio o peixe e o tragou, engoliu Jonas. E Jonas então agora dentro da barriga do peixe. Você imagina agora, ele queria ir de barco para o sentido oposto, né? Então Jonas, eu vou te mostrar para você. Ei Jonas, tem Jonas aqui hoje? Eu vou te mostrar quem sou eu, o Deus que você está servindo. Então Jonas agora é lançado naquele mar, e ele começa agora então, o peixe engole ele, e ele começa a viajar dentro da barriga do peixe. E aí o negócio, eu fico pensando aqui uma simulação, né? Puxa vida, né? Como seria que, se a gente observar, pensa bem, irmãos, analisa. Meu Deus, o mar é gigantesco. Aí tem um peixe que engole o Jonas, né? Engole o Jonas, e o Jonas está dentro da barriga do peixe. E agora o peixe começa a mergulhar com ele, ó, e viajando. Que viagem boa, né? Que viagem boa dentro da barriga. Mas ele queria ir de barco, não é verdade? Mas se você começar a se atentar aqui dentro da Bíblia, por causa do tempo, você bem breve, você começa a examinar a história. Jonas começa então agora
a entender que dentro da barriga de peixe, ele começa o quê? A gemer. Como que ele dizia assim, como é que eu estou vivo dentro da barriga de um peixe? E ele começou, diz a Bíblia Sagrada, diz a palavra de Deus, no fundo do seu coração, os seus pensamentos, o seu coração, começaram a entender, a voltar aos seus pensamentos, e dizer assim, Senhor, por que eu te desobedeci o teu chamado? Senhor, eu estou dentro da barriga de um peixe, por tantas horas estava ali, ainda vivo, pensando, Senhor, se tu é o meu Deus que sirvo, dá um jeito que eu saia com vida daqui. Claro, tinha um propósito de Deus. Então, Jonas, você queria desobedecer, mas eu vou te mostrar que eu sou o Senhor e não há outro Senhor. Deus não divide glória com ninguém, igreja. Deus não divide glória, amados ouvintes, com ninguém. Esse Deus, Ele é único, Ele é poderoso. Pode até sair da presença dEle, sair da presença dEle e ficar por um tempo parado, mas é tempo que, aleluia, vai chegar o boleto, e o boleto é a aprovação, aleluia. Vai chegar o momento de provação, vai chegar o momento de luta, que como Jonas passou, aleluia, dentro daquele barco já se começou sobre a luta na vida dele, aleluia, mas ele teve que já exaltar o Deus, o Criador, dizer assim, Senhor, eu estou passando já por esta prova, porque eu desobedeci a tua palavra, mas o Senhor tem propósito comigo, então Deus, aleluia, esteja comigo nesta provação, mostra novamente para mim que o Senhor é Deus, aleluia. É lembrado, é chegado a lembrança, da hora e a hora certa, o nosso Deus vai fazer você, olha, parar e pensar e dizer assim, olha, e aí agora meu irmão e minha irmã, pare e pense, aleluia, que você vai lembrar que esse Deus é o Deus e Criador do céu e da terra. Não tem outra saída. A provação tem um propósito de Deus. A provação tem um propósito de nos proteger diante das adversidades. Então há situação que às vezes a gente quer de um jeito, mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que o nosso Deus quer. Deus queria que Jonas fosse lá pregar, mas Jonas falou assim, quer saber? Eu não vou para lá, eu vou comprar a passagem e vou seguir viagem oposto ao contrário. Pois é, tem muita gente assim, que ouve a palavra de Deus, mas ele vai pelo oposto ao contrário. E hoje é muito comum isso. Hoje é muito comum, porque se o povo verdadeiramente temesse ao Senhor de coração mesmo, irmão do céu, o fogo descia até nessas calçadas de rua aí, ó, até dentro desse carro aí, pegava até fogo do Espírito Santo. Pessoas abriam o vidro do carro ali, abaixavam assim, oh glória a Deus, e falava em mistério até, dava paz do Senhor nas avenidas, porque se todo mundo buscasse ao Senhor, até aquelas pessoas que andavam de moto assim, ó, ele colocava lá no escapamento assim, olha, eu sirvo a Deus lá, ele colocava lá para fazer bem alto mesmo, está entendendo? O que eu quero dizer para você, porque quem é cheio do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo em todo lugar, na presença do Senhor, aleluia. No barco houve o poder de Deus. E por que não então, aleluia, em cima de um caminhão não tem o poder de Deus? Que se vai homem de Deus ali, vai mulher de Deus, por que não, meu irmão? Porque o poder de Deus vai descer naquele lugar.
Aonde está o homem de Deus obediente, o poder de Deus anda com ele, aleluia. Se você entra num avião, pois o poder de Deus vai estar contigo dentro daquele avião. Deu para entender agora? Quem compreendeu o que eu estou falando? Falando em avião, estava no país de Cabo Verde, meus irmãos, isso foi em 2009 para 2010, no país de Cabo Verde, especialmente na cidade chamada Ilha do Sal. Eu teria que pegar o voo, a destinatária voltando para a cidade de Praia, aleluia, na capital de Cabo Verde. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu fiz o check-in para entrar naquele avião, meu irmão, o avião ainda estava marcando lá, prazo de tantos minutos, o voo vai chegar de tal localidade de praia, o mesmo voo, que era um voo de 40 minutos, 1 hora mais ou menos, chegaria, depois levantava o voo e voltava novamente. Meu irmão, aleluia, eu disse ali naquele aeroporto, eu falei assim: Senhor, olha, o Senhor nos protege. Sabe o que aconteceu, irmão? Olha, quando eu fiz o check-in, eu peguei e orei para aquele check-in: Senhor, que o Senhor nos guarda. É tanta turbulência, meus irmãos, aqueles alto mar, aqueles aviões, eu balançava muito. Falei: Senhor, antes de embarcar, Senhor, peço perdão dos meus pecados, porque olha, é só essa hora, meus irmãos. Você antes de entrar no avião, pede misericórdia, porque depois que você subiu, é só Deus para guiar aquele negócio mesmo que tenha os pilotos ali, todos estudados. Mas eu quero dizer para você sabe o que aconteceu, meus irmãos, com essa aeronave? De repente a informação, meus irmãos, da empresa ali, naquele momento nos chamou, falou assim: olha, vocês não vão viajar com esse avião, porque esse avião que ia sair lá da cidade de Praia, ele deu problema na turbina do motor. Eu quero dizer para você que esse Deus é Deus que protege a vida da gente, meu irmão. Esse Deus é o Deus que protege. Eu quero dizer para você, você pode estar em momento de prova, você pode estar passando por luta, por perseguição, mas uma coisa eu vou te dizer: observa você mesmo. Se Deus mandou você para a direita e você foi para a esquerda, é só você examinar. A partir do momento que você examinar você mesmo, o poder de Deus sobrenatural, ele desce sobre a tua vida e você vai glorificar o Santo, o Deus de Israel. Quem está entendendo, levante a mão e dá glória. O segredo é esse, meus irmãos. O segredo é obedecer a Deus. E ali depois nós aguardamos aquele voo, um outro voo que estava chegando de Lisboa, Portugal, aqueles avião grande, desceu e nós pegamos o voo. E ali foi tudo bem, para a glória de Deus. E eu quero dizer para você, meus irmãos, é desta forma que Deus faz a obra. Quem entendeu, dá glória. Eu queria continuar aqui com esses estudos, mas eu creio que nós podemos deixar um pedacinho dela para... Eu falei que ia meditar 40 minutos e foi 50 minutos. Então, eu quero dizer aos irmãos, o propósito de Deus no momento da provação. Você pensa que Deus não tem visto o que você tem passado? Você pensa que o Senhor não tem visto aonde você tem pisado a planta dos teus pés? Você pensa que Deus não tem observado tudo o que você passa? Tem, irmãos. Esse nosso Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Deus cuida de você, Deus cuida da sua saúde, Deus cuida quanto dos seus pensamentos. Meu Deus, por que minha família está passando por isso? Por que meus filhos estão passando por isso? Porque umas delas é porque você vai observar que a família, ela não tem se achegado a Deus. Mas mesmo você tem se esforçado, você tem buscado a Deus, orado por Ele, você tem falado: Senhor, salva a minha família, pois isso está na memorial do Senhor Jesus. Alguém está orando pela sua família, você está orando, a igreja está orando. Há um propósito de tudo isso. Há um propósito de tudo isso. Como eu já ouvi certas pessoas, meus irmãos, antes de partir da terra, e falar para mim assim: pastor, eu gostaria que a minha família, antes de partir, estivesse na presença do Senhor. E eu olho para aquela pessoa antes de partir da terra, e eu falo assim: olha, não se preocupe, a sua parte você fez e continuará, aleluia, sua família, Deus vai cuidar, e se for da vontade dEle, os obedientes chegarão na presença dEle. Deu para entender, irmãos? Então tem coisas que a gente precisa examinar, entender isso. Um propósito de Deus na provação.
Quem compreendeu, dá glória a Deus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus continue abençoando aquilo que eu não pude expressar para os irmãos, amém? Palmas para Jesus. Pode bater palma e dar glória, pode glorificar. Exalte, exalta, 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 exalta ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Quem aqui foi importante essa examinação do estudo para vocês hoje? Sobre Jonas. Então não fica daquele jeito, Senhor, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que. É só buscar o Senhor, irmãos. Levante as suas mãos, todos dando glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, leva todo mundo em paz, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Espírito Santo da verdade, Senhor Deus, Jesus Cristo, meu Pai da glória, no nome de Jesus, meu Pai. Ó Senhor Deus poderoso, Pai querido, Senhor Deus, Jesus Cristo, meu Pai da glória, vai entrando agora com providência, meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai. Ó Espírito do Deus vivo, Senhor Deus, faz a obra, o milagre acontecer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Confirma, Deus, a vitória pelo poder da Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém. Tem alguém que aceitar Jesus? Reconciliar com Jesus, tem alguém? Não tem? Vamos se despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Ó.